Pessoal, vamos lá. Olha só a situação que nós temos agora para estar trabalhando. Nesse nosso take, vocês vão verificar que nós temos alguns elementos de transmissão, onde transmite movimento de um ponto para o outro. Sendo assim, nós vamos ter aqui um sistema de correia daqui para cá, e depois nós vamos ter um outro sistema de correia daqui para cá. Porém, o sistema de correia que já foi desenhado aqui, não se sabe exatamente qual é o tipo de correia que nós vamos estar utilizando. E nesse caso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar esse tipo de correia para o tipo de correia que está na nossa lista de investimentos. Nós temos aqui a correia do tipo HTD 5M e nós temos vários tamanhos aqui já disponível. Nós vamos ter que utilizar esses tamanhos disponíveis justamente para a gente poder adaptar no nosso e-take. O que vai acontecer? Eu vou precisar então criar essa correia nova. Essa correia antiga, eu vou clicar em cima dela, botão direito, eu posso suprimir, que ela para mim não vai ser interessante, já foi eliminada. E desse outro lado aqui, nesse nosso subconjunto, vocês vão perceber que já existe uma polia aqui, ó. Eu preciso eliminar essa polia também. Então eu vou dar um duplo clique em cima dessa polia, desse subconjunto. Agora eu posso selecionar a polia, é essa poliazinha aqui. Eu vou clicar com o botão direito em cima dela e eu também vou suprimi-la. Então, ok. Pronto, ela já foi eliminada. Eu vou retornar e agora eu vou estar trabalhando nesse subconjunto aqui justamente para colocar esse sistema de correias. Olha só como vai funcionar. Aqui na aba de projeto, nós temos a aba de projeto. A gente vem aqui nos tipos de correia, nós temos aqui correia do tipo V, correia sincronizada e também temos a opção de correntes de rolo. No nosso caso, nós vamos estar utilizando as correias sincronizadas. Vou dar um clique nele aqui, ele vai abrir uma tabela para a gente. O que acontece nessa situação do Inventor? Se eu for vir aqui nos tipos de correia, nós temos várias normas aqui que a gente pode estar utilizando. Porém, eu não tenho a norma HTD 5M. Esse 5M quer dizer que é o passo da nossa correia. Nós temos aqui uma correia HTD 5M e ele fala que o passo da nossa correia aqui é um passo de 5 milímetros. Qual que nós temos na opção aqui do Inventor que nos garante aí um passo de correia similar? Aqui no Inventor, quem me dá esse passo de correia similar em milímetros é a T5. Olha só, essa daqui, ó, correia sincronizada com um lado só de dentes, do tipo T5, separação métrica. Esse tipo aqui eu posso estar utilizando, que o passo dela vai ser o mesmo. Ele fala justamente do passo de 5 milímetros. Bom, o que nós temos aqui? Que seria esse carinha aqui, ó, o passo circular dela de 5 milímetros como referência. O que vai acontecer agora? Eu vou pegar e eu vou vir selecionando alguns elementos. Ele fala aqui, ó, plano médio da correia. Eu não tenho exatamente onde vai ser o plano médio da minha correia, mas eu tenho o início dela onde vai ser. Então eu vou pegar aqui a setinha do plano médio, vou vir aqui, clicar, por exemplo, nessa minha face, como uma face de referência. Ele vai iniciar a construção desse nosso sistema de transmissão partindo dessa face aqui, ó. Essa como uma face do plano médio. Quando eu venho na setinha azul, clico e seguro e puxo ela, você pode perceber que esse plano médio estava exatamente nesse meio. E eu vou posicionar ele aqui, ó, num local mais ou menos adequado aqui para mim, ó. Vou colocar ele e falar, mais ou menos aqui, para mim é o suficiente. Então eu vou deixar ele nessa forma. Feito isso, eu já tenho o posicionamento inicial dela. Agora vem o seguinte, ó, a primeira polia. Essa primeira polia aqui, ela vai marcar o númerozinho número 1 aqui, ó. Esse número 1 é equivalente a essa primeira polia. Aqui eu tenho algumas opções.
Eu vou trabalhar primeiramente nessa opção, nessa posição fixada. Por que eu vou trabalhar nessa posição fixada? Quando eu pego essa setinha, venho aqui, por exemplo, pode ser nesse elemento circular que ele está no mesmo centro. Clico nele aqui, ele centralizou. Antes, por exemplo, ela estava fora. Vamos dizer aqui que ela estivesse fora de um alinhamento, né? Fora de um centro. Quando eu cliquei na setinha e cliquei nesse círculo, ela passou agora a ficar no mesmo centro desse elemento circular aqui. Ah, Daniel, e se eu não tivesse pego esse elemento, tivesse pego, por exemplo, a face de cima da engrenagem, é possível? Sem problema nenhum. Ah, Daniel, não fiz isso, eu coloquei, por exemplo, a posição de deslizamento livre. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso movimentar essa minha polia, que não vai ter problema nenhum. Quer ver? Ó? Deixa eu dar uma girada nela aqui, parece que ela deu uma travada. Vamos fazer de novo. Olha só, correia sincronizada. Vou pegar o plano inicial, face, criou-se ali para mim, ó, no início. E aqui agora, por exemplo, vamos colocar a posição livre. A gente tem a opção aqui de aumentar o diâmetro dela e de posicionar ela aqui, ó, fora, aonde eu desejo. Posso pegar ela em qualquer lugar aqui, clico nessa setinha, ó, e eu posiciono ela onde eu desejo. Não é isso que eu quero que ela fique exatamente no mesmo centro. Então eu vou vir nesse elemento, posição fixada, e clico numa face de referência, num elemento, pode ser no eixo, pode ser no círculo que nós temos de referente, pode ser no rolamento. Eu vou poder, por exemplo, pegar aqui atrás, ó, nesse elemento. Pronto, ele já centralizou essa minha peça. Feito isso, alinhamos aqui também, show de bola. Eu vou para o outro lado. Ó. O outro lado, nós temos a engrenagem número 3. Ó. Essa polia número 3, eu vou pegar também, deixar ela como uma guia de posição da polia, vou deixar ela fixada, posição fixada, seleciono a setinha vermelha e eu preciso pegar algum elemento circular que define esse eixo. Pode ser o rolamento, esse aqui é um pedacinho do rolamento, ó. Cliquei no rolamento, pronto, ele já acertou, colocou exatamente no mesmo ponto. Qual que é um dos inconvenientes que nós temos aqui? Nessa situação que ele se encontra, eu posso, por exemplo, colocar essa terceira polia em algum momento aqui, em algum ponto. O que acontece? Quando ele fica verde dessa forma aqui, é que ele encontrou um comprimento padronizado da correia. No caso aqui, 765 milímetros. Se eu clico nela e puxo mais, ó, ele vai aumentando. Está ainda num tamanho padronizado de 840 milímetros. Isso ajuda demais da conta, porque ele cai parâmetros padronizados para a gente. Só que ele não tem todas as opções. O Inventor nem sempre tem todas as opções aqui para a gente estar utilizando. Então a gente vai ter que trabalhar em determinadas situações com tamanhos variados e trabalhando com ela em vermelho mesmo, que não vai ter problema. Eu vou verificar aqui para vocês, ó, o tamanho dessa nossa polia. O tamanho dessa polia que está colocada aqui, vou clicar 2 vezes na polia número 1. Essa polia está com 26 dentes. O que a gente está adotando ou tentando adotar como um padrão nosso? Como o eixo geralmente que está sendo utilizado aqui para fixar as engrenagens e as polias, são eixos sextavados, é bastante interessante a gente trabalhar com números de dentes, sempre que possível, múltiplos de 6. Então, se a gente for falar assim, a gente vai fazer 6 dentes, ou 12 dentes, 18 dentes, 24 dentes. Evitar colocar um número de dentes que não seja múltiplo de 6. Por quê? Porque senão você, dependendo do tipo de montagem que a gente vai fazer, a gente, além de alinhar nosso sistema de engrenagem, eu também tenho que alinhar os dentes com o outro lado ou algo do tipo. Isso dá bastante trabalho. Então, principalmente numa montagem rápida. Então, eu vou trabalhar aqui com 24 dentes da nossa polia e vou dar um OK. Pronto, ele já deu uma ajustada no tamanho da polia. A mesma coisa eu vou trabalhar com 24 dentes na outra polia, a polia 3. Dou um duplo clique aqui dentro. Olha lá, já está com 24 dentes nessa daqui. Show de bola. Essa polia aqui, se eu tento jogar ela mais aqui embaixo, ó, olha que bacana.
Agora ela aceitou. Como eu diminuí o tamanho do dente aqui, ela aceitou vir aqui embaixo. Ó. Dessa forma, o que nós temos? Eu tenho aqui um tamanho L, um comprimento L, de 725 milímetros de comprimento, com esse elemento aqui, exatamente nesse ponto. Ó. Repare que ele vai dar uma leve esticada na minha correia. Dessa daqui, ó, a correia de 750 para essa daqui de 725. Ó. Ela vai dar uma leve esticada na correia para cima. O que nós vamos ter que fazer? Utilizar essa correia de 725 e eu vou colocar aqui como se fosse um rasgo bilongado aqui, ó, que é justamente para a gente poder fazer um ajuste de tensionamento dessa nossa correia, caso seja necessário. O ideal seria se não precisasse dela. Por exemplo, eu vou eliminar essa daqui do meio. Ó. Só que ele está dando um tamanho de 724,698. Dessa forma, falta um pouquinho. Provavelmente, essa correia ela vai ficar um pouquinho folgada. Até aqui, se a gente não utilizar e ela tiver um tensionamento adequado, para mim não tem problema nenhum. Eu posso deixar dessa forma, porque a distância entre centros já está padronizada. Outra forma também era ajustar a distância entre centros. Porém, se eu for ajustar a distância entre centros daqui a aqui, eu vou ter que começar a modificar várias coisas. Modifiquei essa daqui, joguei mais para frente, automaticamente eu vou ter que modificar essa daqui também. Isso vai começar a me gerar um certo trabalho aí extra, que no momento não é tão interessante. Então, o que nós vamos fazer? Vou clicar para adicionar uma polia. Vou pegar uma polia de dentes e faces retas com flanges duplos. Coloquei aqui, já veio uma poliazinha ali para mim, olha lá. Essa polia ela está na parte de baixo. Repare que ela está pegando na parte de baixo aqui da minha correia. Eu vou clicar 2 vezes em cima dessa polia e vou colocar um tamanho de dentes menor. 12 dentes, múltiplos de 6. Ela vai ficar pequenininha, jogou lá embaixo. E eu posso vir aqui, ó. Se eu colocar ele nessa posição, o que vai acontecer? Eu vou estar esticando ela para baixo, é uma opção. Se eu inverter o lado do giro dela aqui, ó, repare que eu tenho uma setinha nela que inverte o giro dela. Ela já jogou para o lado de cima. Dessa forma, eu já tenho uma opção bastante interessante. Faço um rasgo daqui para cima, nesse ponto aqui para cima, eu já tenho uma opção aqui para esticar essa minha correia. Esse seria um item que a gente poderia estar utilizando para fazer esse caso. Bom, feito isso, o que eu posso fazer mais? Aqui embaixo, ó, já estamos com um trabalho de 725. Por que o 725? Porque se a gente for olhar aqui na nossa lista de opções, eu já tenho comprada correia HTD 5M 725 por 9. Esse por 9 que nós temos aqui é a largura da nossa correia. O que vai acontecer? Vou clicar 2 vezes em cima da nossa primeira correia aqui, ó, e ele fala a largura BF. A largura BF que nós temos aqui é justamente a largura da nossa polia. Essa BF ela está com 11,5. Eu poderia, por exemplo, jogar para 10,5. 10,5 aqui ela vai ficar mais fina, sem problema nenhum. Mesma coisa do outro lado, ó, essa daqui também vai ficar com 10,5. E essa menorzinha aqui também, por exemplo, com 10,5. Isso daí a gente pode ajustar de acordo com a nossa necessidade. O que vai acontecer? Aqui o mais importante nesse primeiro momento é eu colocar as correias, verificar o comprimento da correia para ver se está adequado, porque depois eu vou ter que localizar na internet um perfil de correia correto, que é o HTD M5M, para colocar essa correia aqui perfeitinha e usar isso aqui depois para a gente fazer a impressão 3D. O que eu vou colocar aqui mais? Eu vou pegar aqui embaixo, ó, e nós temos aqui uma opção, por exemplo, de criar a correia como apenas um esboço, um sólido ou detalhado. Se eu colocar detalhado e der um OK, só para vocês verificarem, ele vai criar 3 polias para mim e uma correia. Vou dar um OK aqui. Ele vai pensar um pouquinho e vai criar 3 polias para mim do tipo T5. Então é uma norma que não é a norma que a gente vai estar utilizando. Infelizmente eu não posso pegar
essa polia que vai ser fabricada aqui para mim, em desenho 3D, e já imprimi-la. Se eu imprimir e tentar colocar ela no lugar com a correia 5M, não vai funcionar. Então, olha lá, vamos aguardar um minutinho só para ele terminar de fazer a criação. Belezinha, já foi feito. Feito isso aqui, então, olha lá, ele mostrou para a gente, ó, o perfil da correia que seria o T5, aonde que ele vai entrar, como que vai ficar aqui, ó, o caso dessa nossa polia. Por aqui a gente já bate o olho e fala, poxa, Daniel, tá pegando nas costas da nossa polia. As costas não possuem dente. Essa poliazinha aqui, ela não precisaria ser dentada, ela poderia ser uma polia lisa. Como que eu faço para editar? Clico em cima dela, clico no botão direito. A gente vai entrar aqui em editar utilizando o Design Accelerator. E eu venho aqui, ó, essa nossa polia não vai ser mais uma polia dentada. Eu entro nos 3 pontinhos dela aqui, ó. Eu posso modificar ela aqui, ó, nessa setinha. E eu ponho aqui polia plana, polia métrica plana aqui, ó, sem problema nenhum, ó. Cliquei nela, ó, ele já entrou uma poliazinha diferente daquela que a gente estava trabalhando. O diâmetro dela ficou sendo de 20, eu posso vir aqui e modificar. Largura de 11, e eu posso colocar aqui o diâmetro de 12 milímetros, por exemplo, da nossa polia. Ela manteve o 725, sem problema, vou dar um OK e pronto. Aqui já vai adaptar a nossa poliazinha para uma polia que vai ser lisa, ao invés de ser uma polia dentada. Essa é uma questão aí bastante interessante, porque nós vamos precisar. Olha lá, foi criada uma poliazinha diferente, agora uma poliazinha lisa. E aí depois eu posso editar essa polia também de acordo com a minha necessidade. Se eu quiser fazer uma flange nela aqui, eu posso editar. Vou ter que fazer os furos para colocar alguma informação nela também, a gente vai poder editar. De início, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso criar essas correias para eu saber exatamente o diâmetro das minhas polias, saber o número de dentes dela para bater com uma correia que eu tenha no estoque. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vamos fazer nesse outro conjunto aqui, ó, um exemplo. Olha só, vou pegar parte de projeto, vou vir aqui em correia sincronizada, vou pegar uma face, por exemplo, essa face como referência, para dar início do plano médio. Cliquei nela. O que ele vai fazer? Ele vai começar a querer fazer um sistema de polias para mim, partindo dessa face. Olha só, começou a criar aqui para mim. Ó. Já está criando o sistema de polias naquela face indicada. O que eu preciso fazer? Polia número 1 é essa daqui. Ó. Essa polia número 1 vai vir aqui. Ó. Então eu clico em cima da referência, dessa setinha. Venho aqui, ó. Quem vai ser a minha referência? Vai ser, por exemplo, o meu rolamento. Clico no rolamento. Já veio uma polia para cá. Quem vai ser a minha segunda referência? Segunda polia. Segunda polia está aqui embaixo, ó. É essa poliazinha que está escondida aqui atrás. Aqui tem o número 2. Ó. Essa poliazinha vai vir aqui, ó. Vou pegar esse eixo aqui como referência. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Esse daqui está meio sobrando aqui, ó. Eu vou deletar. Essa daqui eu não quero ela. Vamos ver se a gente consegue trabalhar com um tamanho de correia aqui que eu não precise de esticador. Vamos ver se a gente consegue chegar em algum item aqui para resolver isso sem esticador. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vamos dar uma verificada aqui, ó. Vou clicar 2 vezes em cima da polia síncrona. Vou colocar aqui 18 dentes, ó. 18 dentes, eu vou ter esse tamanho, ela aqui. E na outra polia, se eu colocar 18 dentes também, olha só, ele vai ficar com um tamanho, aparentemente aqui, que não está certo. Você vai olhar e falar, Daniel, ela ficou vermelha. Não funcionou. Ela não ficou uma opção verdinha. Deixa eu acertar ele aqui onde a gente quer. Aqui. Ela ficou com uma correia vermelhinha. Então quer dizer que eu não tenho essa correia. Vamos verificar? O tamanho de correia dela deu 350 milímetros. Ele fala pra gente que não tem essa correia de 350 milímetros.
Só que quando a gente vai verificar aqui nas correias que eu tenho algumas opções aqui de correia. Vamos dar uma olhadinha se tem 350 aqui, ó. Eu tenho uma opção aqui de 305, ó. 305 eu tenho ela aqui. E eu tenho uma opção de 350. Então existe a correia HTD 5M de 350 milímetros de comprimento, que é justamente a correia que está falando aqui para mim, ó, 350 milímetros de comprimento. Então, mesmo ela estando vermelha aqui, eu fiz a avaliação e cheguei à conclusão que essa correia, para mim, é possível. Eu posso estar utilizando ela sem problema nenhum. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um OK aqui, vou pegar o sistema detalhado, vou dar um OK aqui também. Ele vai dar um erro para mim, eu vou aceitar. Por quê? Porque para mim isso já vai resolver o meu problema. Eu vou ter duas polias de 18 dentes aqui, uma correia de 350 milímetros de comprimento e para mim está resolvido. Essa questão, pessoal, é um item que nós vamos precisar resolver deste outro lado aqui, pequenininha, e mais uma para cá. Eu preciso verificar essas outras 3 correias que nós temos aqui e verificar quais correias que nós temos no estoque que a gente pode estar utilizando. Caso seja necessário, nós vamos precisar colocar um esticador, colocar um diâmetro de polia um pouco maior ou um pouco menor para poder utilizar as correias que nós temos no estoque.